5 motivos que fazem com que a Caixa reprove um financiamento imobiliário. Muitas vezes a pessoa pensa que o score está muito baixo, ele já vai ser reprovado. Outros se apegam na falta de rendas. Mas existem 5 razões pelas quais a Caixa reprova o seu financiamento. Mas a principal razão pela qual a Caixa reprova é a falta de conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento necessário para dar entrada ao financiamento, você não tem esse problema, porque você já vai preparado para poder fazer esse financiamento. Entre as coisas que a Caixa mais reprova uma pessoa sobre o financiamento imobiliário e que muita gente não sabe, é exatamente o momento oportuno de compra. Primeira coisa, qualquer pessoa que precisa do financiamento pelo Minha Casa Minha Vida precisa ter ao menos 3 anos durante a vida de carteira registrada. Esse é um ponto importante. Você precisa ter a carteira. Não significa necessariamente que você precisa ter 3 anos consecutivos trabalhando com carteira registrada para poder ter direito ao financiamento. Mas você tem que ter 3 anos durante a sua vida. Isso é por quê? Porque o Conselho Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele determina que assim seja, porque já que os recursos da construção e do financiamento são oriundos do FGTS, que é um fundo do trabalhador. Por isso, nada mais justo de que a pessoa que quer utilizar desses recursos precisa ter origem nele também. Outra coisa que é muito importante, que faz com que as pessoas não sejam aprovadas, é a falta de transparência na documentação que ela arruma. Ela quer aprovar um financiamento a longo prazo, mas ela não tem comprovante de renda, residência, documentação falha, né? Então, de repente, você tem algum documento aí que não é legível, ou seja, ele está rasurado. Então, prepara bem essa documentação. O primeiro passo que você precisa ter para poder fazer o financiamento imobiliário, o primeiro deles é ter o nome limpo. Isso é indiscutível. Você precisa estar com o nome limpo para dar o financiamento de um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Segundo passo, você precisa ter renda suficiente para poder pagar aquela prestação que vai ali. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho comprovante de renda. Existe uma possibilidade? Claro, que você precisa ganhar o dinheiro. Se você ganha o dinheiro, provar que você tem essa renda, fica muito mais fácil quando você não tem essa renda. Então, já que você tem a renda, provar que tem a renda é mais fácil. Como se faz a aprovação dessa renda? Por 2 maneiras diferentes. Uma delas pelo contador, que vai te ajudar na declaração de imposto de renda, se você já passou da época pelo DARF, e a outra pela Caixa ou mesmo por uma conta bancária, mas tem que ser conta corrente. Essa conta corrente ela precisa ter movimentação e essa movimentação tem que ser constante, ela tem que ser perene, ela precisa existir ao longo do tempo e ela precisa ter esses dados de que entram esse dinheiro lá. Uma coisa muito mais importante ainda é você ter pago as suas contas com cartão, recebendo pela conta e pagando com cartão. Isso comprova que você tem um rendimento, que você tem uma sequência. A terceira coisa que ajuda muito na renda são fotos daquilo que você faz, entrevista com pessoas. Digamos que você é um jardineiro, não tem carteira assinada, mas tem uma conta corrente e você já trabalhou os 3 anos com carteira registrada, atualmente está trabalhando por conta própria, está cuidando de jardins de madame, jardins de pessoas influentes, está capinando o terreno, está ali. Então, fotografar, filmar e entrevistar as pessoas que elas depõem a seu favor, isso ajuda muito, porque o gerente é um ser humano que precisa ter certeza que você tem andamento correto dentro das suas coisas. Bom, então, a comprovação você pode fazer por esse meio. Outra coisa que muita gente não sabe é que ela quer comprar um carro. Hoje, todos nós precisamos de um veículo. Aquele que não tem, vai precisar comprar, e aquele que tem precisa se manter. Só que tem um detalhe muito interessante. Você ganha 3 a 5 mil reais por mês, quer comprar um apartamento, está dentro do faixa 1, só que você fez um financiamento de um carro.
tem 15 parcelas de R$600 por mês. Você comprometeu a tua renda. Então, para você conseguir essa aprovação, você terá que ter uma renda adicional. Então, aí vai uma dica, já que você está nessa parte desse financiamento, está pagando aí a prestação da moto, a prestação de um veículo, então vai a ideia aqui para você. Arruma uma outra atividade para suplementar, ou seja, para complementar aquela retirada dos R$600. Aí o gerente vai entender que agora você tem renda suficiente. Comprometimento, mas está comprometido também no trabalho e está fazendo com que essa renda seja suprida. Baseado nessas informações aí, você tem uma outra parte que para você fazer um financiamento. Qual é a melhor forma de conseguir o financiamento? Bom, só para você ter uma ideia, para você conseguir comprar um imóvel usado, você vai precisar ter o documento, dinheiro para transferência desse documento do imóvel para a Caixa, porque a Caixa vai financiar para você, vai pagar o proprietário do imóvel e esse imóvel precisa ser transferido para a Caixa. Isso custa em torno de R$12 mil. Nós estivemos aqui falando sobre casas populares que cabem aí no bolso de quem ganha em renda em torno de R$3 a R$5 mil. Então ela precisa ter aquele recurso. A Caixa também não financia 100% do valor, ela financia até 80%. Tudo vai depender aí de uma série de análises que vai ser feito com o seu nome, com a sua renda, com o seu score, com todas essas coisas juntas. E aí a Caixa vai determinar qual é o valor do financiamento que ela vai fazer, se vai ser os 80%, 70%, 75%, 60%, 50%, mas muito provavelmente jamais ela vai liberar para você os 100%. Então você vai ter que ter a entrada. Quando você compra esse imóvel de uma construtora, a construtora está ciente disso. Ela sabe que você é uma pessoa que está lutando, tem dificuldades e não tem esse dinheiro à pronta entrega ali. Então ela vai financiar duas coisas para você, a documentação e vai financiar para você a entrada. Porque quando está na planta o imóvel para a construtora, ela consegue fazer isso. Depois que ela está pronta, que o imóvel está pronto, a construtora procura não fazer isso. Por quê? Porque o imóvel não é mais da construtora, agora se tornou da Caixa. E quando esse imóvel se torna da Caixa, o que acontece? Ela não tem poderes para poder tomar aquele apartamento, aquele imóvel, caso você não pague. Então aquele imóvel que seria garantidor, ele só pode ser garantidor de um único dono, que é a Caixa. Não pode ser da Caixa e da construtora. Por essa razão, a construtora só financia para você obras, construção em obras. Então está na planta, está construindo, ainda não está pronto, não foi entregue. Então beleza, nesse caso a construtora financia a entrada e financia a documentação. Tirou disso, em casos excepcionais, se você tiver alguma outra modalidade de garantia, talvez ela faça, mas isso não é uma regra, não é uma via de regra. Então, portanto, você sabe muito bem que você vai precisar ter entrada. Se você estiver comprando de particular, você passa lá hoje, tem uma placa numa casa, vendendo aquela casa, você se engraçou, gostaria de comprar aquela casa, sabe que ela está dentro do seu orçamento de acordo com a sua carta de crédito, mas tem um problema da entrada. Só que aquela casa está lá para vender há 2 anos, há 6 meses, há 8 meses e ninguém teve lá uma proposta. De repente, você tem uma proposta para o proprietário, ou ele desconta o valor da entrada do imóvel, pelo menos ele pega alguma coisa a mais. Vocês tentam também que a Caixa avalie, o dinheiro da Caixa avalie aquela casa um valor maior, e aí você não precisa da entrada. Como a entrada é dada para o proprietário, a Caixa não se mete de que forma você vai fazer isso. Mas é importante que você renegocie ou negocie com esse proprietário. Se você gostou dessas dicas, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber mais informações, eu estou aqui para poder te ajudar. Eu também preparei um guia completo para que você possa saber exatamente um passo a passo como conseguir o seu financiamento. Só que eu entrego esse guia pelo WhatsApp. Meu telefone é 35, estou na região de Minas, 98711-8556, me chama.